Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus. Hoje, 10 de março de 2026, meditaremos no livro de Jeremias, capítulo 14. Vamos lá no versículo 7 para a gente pautar a linha do nosso devocional. E no versículo 7 está escrito: Ó Senhor, embora nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze tu isto por causa do teu nome, pois nossas apostasias são muitas. Nós pecamos contra ti. Ao ler esse capítulo, dando continuidade à nossa sequência de leituras sobre os relatos do profeta Jeremias, que vem o tempo todo, você vê que aqui em Jeremias a gente não teve fôlego, não teve descanso, porque o povo não dá trégua. O povo é o tempo todo na apostasia, na imoralidade, no pecado, no distanciamento do Senhor. E aqui, Jeremias resolve ir além do que pedir pelo povo. Jeremias já vem pedindo pelo povo e o Senhor já veio pelo menos umas 2 vezes aqui nos nossos devocionais. O Senhor vem alertando Jeremias, vem direcionando, vem determinando a Jeremias que é para que Jeremias pare de orar por aquele povo, porque Deus não ouviria suas orações. Mas Jeremias, diferentemente da ação que ele faz como profeta, que é levar a palavra de Deus para o povo, ou seja, mostrando uma obediência irrestrita, nesse ponto há vamos dizer assim, um embate direto entre o Senhor e o Jeremias. Mas essa postura de Jeremias não é uma postura nova e a gente não pode enxergar essa postura, por mais que de alguma forma esteja chocando-se contra Deus, vamos dizer assim, porque Deus já havia determinado a Jeremias para parar de orar por aquele povo, mas temos que enxergar isso como um ato de fidelidade, relacionamento, de intimidade entre o profeta e o seu Deus. E nós temos também que entender, visualizar que o profeta é a própria voz de Deus para o povo. É claro que o povo, por si só, dentro daquilo que ele já conhecia da vontade do Senhor para eles, deveria ter discernimento, ou seja, condições de avaliar que, por vezes, também haviam maus profetas. Mas Jeremias não era um profeta que se encaixava nesse perfil, mas existiam outros. E aí, o que a gente vê nessa relação? Então, essa relação de intimidade de Jeremias parece estar passando um pouco do tom. Mas Jeremias não é o único que fez isso. Quando a gente vai lá, voltando à história bíblica, no contexto histórico, a gente lembra de Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, quando ele vai e tenta argumentar com o Senhor para que o Senhor não destruísse Sodoma e Gomorra. E o interessante é que ele chega a usar argumentos como ele diz assim: longe de ti fazer tal coisas, não farei justiça o juiz de toda a terra. Ele questiona, porque Deus diz que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão tenta intervir no processo. Tenta intervir. Quando a gente continua, um outro personagem muito marcante também que fez isso, lembra-te de Moisés. Moisés, quando ele subiu, ficou aquele tempo com o Senhor lá em em Êxodo 32, o que foi quando ele volta, que ele olha o povo perdido no seu pecado, que eles tinham levantado aquele bezerro de ouro, E Deus, inclusive, disse que ele ia destruir o teu povo, chamando, não é mais o povo de Deus, agora é o próprio povo de Moisés. Moisés, o que ele faz? Ele diz assim: porque os egípcios diriam, ele os tirou com má intenção para matá-los nos montes? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo jurastes?
E aí a gente tem o quê? Um resultado que nesse momento, Josué, Moisés, impede o Senhor de derramar sua fúria sobre o... Impede porque sensibiliza o coração de Deus, vamos dizer assim. E um outro caso também que a gente pode dizer dessas intimidades foi lá em Josué capítulo 7, quando os judeus são derrotados lá em Ai, né? Lá em Ai, eles foram derrotados na batalha. Josué Vire à esquerda na rua argumenta, Antônio. então Josué argumenta para o Senhor, né, que o grande nome do Senhor, ele seria, vamos dizer assim, menosprezado diante das nações pagãs, já que o povo de Israel seria objeto de chacota, seria derrotado por qualquer um, e era o nome do Senhor que estava à frente. E o Senhor vai e responde para ele, para que ele possa se levante e vá para a batalha, largue de lamentações, largue de estar naquele momento de oração, e era batalha. Só que o Senhor aponta que havia um pecado, havia um caminho, e esse pecado deveria ser retirado, porque o povo havia roubado lá, que era da família lá do jovem que pegou os despojos de guerra. Então a gente vê em diversos casos homens de Deus fazendo essas intervenções ou essas orações. Só que normalmente era uma intervenção. Jeremias, por sua vez, vem recorrentemente fazendo essas intervenções agora. E aqui ele apela para o nome de Deus, apela para a grandiosidade, apela principalmente para a fidelidade de Deus, porque ele é o Deus Salvador. E aí ele faz argumentações bem expressivas, reconhecendo, inclusive, que o povo pecava. Mas não era porque o povo pecava que o Senhor abandonaria o seu propósito, abandonaria as suas promessas para o povo de Israel. Não, o povo de Israel, na mentalidade que Jeremias estava apresentando, sempre, ele estaria então seguro pelo nome do Senhor, no sentido... Só que há um problema aqui. Parece que é um esquecimento que o Senhor promete, por um lado, bênçãos, mas também promete maldições. Promete maldições quando justamente o povo se dizia, o Senhor promete uma tentativa de recuperação, ou seja, ações recuperadoras, mas o povo ele se torna servil, se torna de dura cerviz, como vamos dizer assim, não servil, ele se torna duro, se torna inflexível. E nisso, o Jeremias, no versículo 9, ele diz assim, porque serias como um homem cansado, como um homem poderoso que não pode salvar. Ele chega a fazer essa pergunta, né? E diz mais, e nós, povo de Israel, nós somos chamados pelo teu nome, nós somos uma nação criada por ti. Por acaso tu nos cria para tu nos envergonhar e envergonhar, inclusive o teu próprio nome? Vamos dizer assim. Então Jeremias porque Jeremias tem clamor, Jeremias tem amor por aquele povo, Jeremias está sensível, Jeremias reconhece que o povo não tem condições para voltar atrás nas suas caminhadas, nos seus erros, então apela para aquele que pode mudar alguma coisa, para aquele que pode oportunizar, para aquele que pode efetivamente socorrer. É uma relação até meio perigosa, né? Parece que Jeremias, nesse momento, acaba se tornando até desobediente ao Senhor, mas não é assim. Há uma fidelidade. É um filho, vamos dizer assim, envolvido, é um filho dedicado, é um filho que verdadeiramente ama o seu Deus e queria que a sua casa, que os seus irmãos também assim o fossem. Mas o Senhor já havia tomado uma decisão. O Senhor já estava certo daquilo que faria com Israel. Israel, no caso aqui, reino de Judá. E no versículo 11 ele diz assim, então disse-me o Senhor, não ores pelo bem deste povo. Mais uma vez, o Senhor deixando clareza. Jeremias, não ore por esse povo. Jeremias, eu já te falei, largue este povo de mão. Jeremias, esse povo não tem retorno, esse povo não tem jeito. Jeremias, esse povo é desobediente. Mas Jeremias, parece que... E Deus está dizendo assim, olha, eles podem fazer praticamente o que fizer, pode ofertar, pode sacrificar, pode jejuar, mas eu não voltarei atrás, eu não ouvirei. E eu consumirei eles pela espada, pela fome e pela peste. Aí Jeremias, ao nosso ver, ele dá uma das cartadas talvez mais perigosa. Ele tenta transferir a responsabilidade. A gente sempre diz, a gente sempre sabe que o pecado está à nossa porta o tempo todo. O pecado, ele anda ali, lado a lado ali com a gente, ou seja, nos cercando, ele anda nos seduzindo o tempo todo. Mas a gente também tem na nossa mente, nosso processo de consciência cristã,
que para que eu peque, eu preciso abandonar, eu preciso virar as costas, eu preciso rejeitar aquilo que Deus já me ensinou. E aí é que entra nesse processo da manifestação da escolha, da vontade humana, do desejo humano. E aí, nesse processo, Jeremias despreza isso e transfere toda a responsabilidade, e ao nosso ver até justa, por quê? Aparentemente, porque os profetas, eles eram a voz de Deus. Os profetas. E aqui, ele não explica se eram simplesmente só falsos profetas, porque aqui ele fala de profetas de uma forma geral. E muito provavelmente, muito que a gente está chamando de falso profeta, porque os ensinos estão contrariando Deus. Porque Deus tem um profeta chamado Jeremias falando diferente desses demais profetas. E aí Jeremias transfere a responsabilidade, porque se o profeta é a voz de Deus, então, e o povo não falava com Deus diretamente, então ele indiretamente diz assim, olha, são os teus profetas, Senhor, ou os profetas, ou os falsos profetas, que fizeram isso, trazendo uma sensação de paz, dizendo que eles não estariam sob juízo. Ou seja, passando uma ideia. Mas lembra-te que lá em capítulos anteriores, lá é dito que o povo, no seu processo de consciência, sabia e amava, gostava, era o que o povo queria. Então ele tenta transferir a responsabilidade para aquele que anuncia a palavra, e aquele que anuncia a palavra tem sim a sua responsabilidade. Tem sim a responsabilidade sobre o engano, sobre as pessoas. Pode sim levar as pessoas a dúvida, pode sim levar as pessoas vamos dizer, a uma condição de incerteza. Mas a decisão cabe literalmente sobre a sua responsabilidade sobre cada um. E aí então, o profeta Jeremias diz, por exemplo, como um pedacinho que está lá como está escrito lá no versículo 14, ele diz assim, eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano dos seus corações. Criam mentiras no nome de Deus. Criam. E aí Deus diz assim, eu não enviei esses profetas. Mas ele deixa muito claro, já que eles utilizaram o meu nome para que enganassem o meu povo, ou levaram o meu povo a pecar, e o meu povo não tem esse discernimento para isso, a palavra do Senhor diz lá no versículo 15, no final, espada e fome não haverá nesta terra, porque ele diz assim, os profetas diziam para o povo que espada e fome não haverá nesta terra, enquanto nós já vimos lá um pouquinho acima que no versículo 12 que o Senhor diz que fome pela espada e pela fome e pela peste. Vem os profetas e diz que não haverá espada e fome nesta terra. Aí Deus diz, pela espada e fome serão esses profetas consumidos, mas não só eles, porque além deles, né? Além de o meu povo será expelido dessa terra, o meu povo. E entre esse expelir, há tantos que serão levados cativos quanto os que efetivamente serão mortos pela espada. Pois o Senhor agora reverterá a perversidade do povo contra eles próprios. E aí que naquela sensação de angústia, naquela sensação de querer que o Senhor se voltasse no sentido de socorresse a sua nação, Jeremias e busca no Senhor que ele seja o tempo de cura, mas ele reconhece a sua perversidade, pede para que o Senhor mais uma vez, reforçando que não deveria rejeitar aquele povo, não deveria abandonar aquele povo, porque a glória do nome, a fidelidade do nome dele era maior. E lá no final, Jeremias diz assim, haverá porventura dentre as vaidades dos gentios alguém que possas fazer chover? Ou podem os céus produzir chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, nós esperaremos por ti, pois tu fazes todas estas coisas. Então Jeremias silencia e diz, nós iremos aguardar esse Deus de misericórdia, esse Deus justo, esse Deus que não vai abandonar o seu povo, esse Deus que não vai envergonhar, mesmo que ainda assim ele esteja se manifestando como Deus de ira, Deus de justiça. Forte, né, meu irmão? Forte. Então, por vezes, a gente entra num processo de oração pela vida das pessoas, mas o resultado não vem. Por vezes, essa nossa intercessão acaba até desagradando ao Senhor, porque o Senhor precisa agir. O Senhor precisa fazer o processo de cura, o processo de restauração. E nesse processo de cura e restauração, às vezes há muitas perdas, há muita dor, há muito sofrimento, mas tudo isso com o objetivo da gente se tornar verdadeiramente pleno em Deus e conscientes que o nosso Pai, o nosso Deus é o único só, o Senhor Jesus Cristo.
que tu possa despertar para esse tempo, meu irmão, antes que esse tempo de angústia venha sobre a tua vida. Que o Senhor possa nos cuidar.